Boa tarde, maltinha, como é que vocês estão? Estamos bem, e vocês como é que estão? Tranquilos, Está tudo bem? tranquilos. Também está tudo bem. Bem, vamos então introduzir agora um episódio de empreendedorismo. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema, então, quero-vos perguntar o que é que vocês consideram que foi uma vitória, onde é que tiveram dificuldades e onde é que aprenderam alguma coisa durante esta semana. Posso começar, portanto, para além de ter sido muito atribulado esta semana, consegui manter consistência, felizmente. Ah, não tenho, acho que não tive entraves, vamos ser sinceros. Ah, portanto, voltei a ler Hábitos Atómicos, aconselhado aqui pelo Gui. E acho que o Castor também vai começar a ler, portanto, pode ser que chegue a uma altura e a gente troque aqui algumas ideias sobre o livro aqui no podcast. Até agora recomendo a qualquer pessoa a ler. Neste momento estou muito no início, mas recomendo. Ahm, Também tenho estado de volta do meu curso de programação, de full Stack Web Development. É isso. Ótimo, dá-lhe. Olha, eu, igualmente esta semana atribulada, também sinto que não tive muitos entraves, sem ser, prontos, uma gestão de tempo um pouco mais fraca. Mas relativamente a livros, consegui acabar o meu livro sobre personalização com inteligência artificial no marketing, que nos fala um pouco sobre as empresas líderes e como é que elas fazem esta gestão e como é que elas ocupam estes cargos. Um, Também comecei o meu curso sobre SEO e SEM. SEO basicamente é o discoverability orgânico e o SEM é o discoverability pago, ou seja, através de anúncios. Um, Outras coisas que eu também queria referir. Comecei mais um livro, e cada vez mais sinto que preciso de estrutura, e quando não fico nestas metas, pelo menos de ler 10 páginas por dia e tudo mais, cada vez sinto mais falta de fazer isso. Ou seja, quer dizer que os hábitos estão a ficar enraizados. Também gostava de fazer aqui uma pequena referência para um evento, em que já agora convido-vos publicamente se quiserem vir. Na minha escola vai haver um evento que é o Cocktail dos Idiotas, que é do meu curso. Neste caso, em princípio, vamos falar um bocado sobre humanização, nos trabalhos, ou seja, vai ser referente também à inteligência artificial, ser no dia 21 de Abril. E shout out professora Carla. E yeah, se quiserem vir, estão convidados publicamente e pode ser que até façamos um segmento sobre isso no podcast. Nice, nice. Ok, muitos parabéns então a ambos. Bem, as minhas vitórias desta semana também passam um bocadinho por as mesmas coisas que as vossas. Também terminei o meu livro. Estamos todos a terminar os livros ao mesmo tempo, quase. E também vou começar agora a ler Os Hábitos Atómicos, que foi aqui, já é uma referência do Gui há muito tempo. Ele emprestou-me aqui o livro dele. E vai ser interessante porque vamos ter os três o mesmo livro lido, ou seja, são três pontos de vista diferentes sobre o mesmo livro, o que pode ser interessante e que depois podemos ver o que é que aprendemos, notas que nós tiramos do livro e ver como é que cada um interpretou o livro de forma diferente e tentar debater esses assuntos também. Tirando essa vitória, no que toca a ginásio, fui muito consistente. Esta semana fui treinar todos os dias, menos ao dia que é o meu cheat day, o meu day off, que é à quinta-feira. Yeah. Não falhei com nada. Treinei antes das aulas, treinei nos dias a seguir às aulas que tinha de treinar. Portanto, estou orgulhoso nesse aspecto. O que eu colocaria como entrave desta semana também tem mais a ver com política internacional, que foi basicamente os Estados Unidos deram, acabaram com as trades com Espanha, porque Espanha recusou-se a dar ou a deixar os Estados Unidos usarem as bases deles, que é um bocado burro, na minha opinião, mas o que é que se há de fazer também, vindo de uma pessoa como, como o primeiro-ministro espanhol, eu também já não espero assim nada de bom. Uma pessoa que vai legalizar 500 mil imigrantes um mês antes das eleições, pá, não pode ter a cabeça no sítio certo, na minha opinião. No que toca a aprendizagens, após ler o Bitcoin Standard todo, eu acho que eu sinto que aprendi bué. E estar a resumir um livro todo, aqui em 1 minuto vai ser impossível. O que eu vos digo é, para quem gosta de finanças, leia, porque aquilo não fala só de Bitcoin,
ok, que o título é Bitcoin Standard, mas não fala só de Bitcoin, aquilo apresenta-nos uma história do dinheiro, e, e as formas de nós vermos o dinheiro ao longo dos tempos, o que nos dá um background bastante importante para finanças, para quem gosta também. E pá, basicamente é isso. Não vou estar a chatear aqui com o que eu aprendi com programação ou no curso na faculdade, porque isso é um bocado secante para quem não gosta. E vou saltar já direto ao assunto do podcast, que é empreendedorismo. E quero fazer já uma pergunta. E a pergunta é: qual é que foi o momento em que vocês perceberam que queriam ser empreendedores ou que deu o clique? Vá. Ok, eu posso pegar nisso. Eh, Sinto um bocado que, especialmente por termos crescido nesta geração que teve muito acesso ao digital e cada vez mais fácil era de criares, entre aspas, ou teres a tua presença no online, ou seja, com um custo mais reduzido, que desde novos fomos inspirados, especialmente por criadores de conteúdo e não só, a fazer algo diferente. E sinto que com o passar do tempo, esse sentimento cada vez foi crescendo mais. Tanto que nós até experimentámos uma loja, que vamos falar em mais detalhe lá à frente. E eu falo por mim, também já tentei criar conteúdo. E sempre foi algo que me puxou bastante. E desde que fomos trabalhar, acho que todos nós tivemos um pouco aquele bichinho de querer fazer algo tipo que nos desse fulfill enquanto profissionais ou algo que fosse mesmo para nós, tipo, que fosse a nossa visão. Porque a maior parte dos nossos trabalhos, por melhores ou piores que tenham sido as nossas experiências, acho que nós os três apenas olhávamos para aquilo como algo para ganhar dinheiro e não algo para nos dar fulfill. Pelo menos falo por mim, é assim que eu me sinto. Gostava de ouvir um pouco de quando é que vocês começaram a pensar assim também, já agora. Portanto, olha, eu do meu lado também comecei a. Tive um bocadinho do mesmo pensamento que tu quando era mais novo. Acabei por idolatrar em alguns jogadores de CS, porque na altura havia alguns famosos de CS que, para quem conhece, Fallen Fox, que é mais conhecido em Portugal, acabaram por criar a sua marca dentro, pronto, dos jogos, com a criação de periféricos, criação de teclados ratos, por exemplo. Há muitos que hão de conhecer. E eu também, quando era mais novo, também tinha a ambição de um dia poder fazê-lo. E hoje em dia acho que tenho também essa ambição. Gostava de tentar fazer, portanto acaba por ser um objetivo que tenho. Um, e pronto, eu acabo por identificar um pouco com o que o Gui disse também. Depois mais tarde iremos falar um pouco da nossa experiência relativamente à nossa loja de resell de ténis. Sneakers, né? Não. Epá, eu por acaso, o clique foi mesmo quando eu comecei a trabalhar por conta do trem. Que é do tipo, uma pessoa, pá, eu nunca tive dificuldades assim na minha vida. Certamente não estava preparado para o mundo do trabalho, a meu ver. Ou pelo menos não era aquilo que eu estava à espera. E foi por causa disso que eu depois também acabei por sair do sítio onde estava. Hum, mas quando nós, ou quando demos o passo para iniciar a nossa loja, pelo menos o que eu comecei a pensar foi: epá, se existem oportunidades, existem mercados para nós trabalharmos em que somos nós quem decide, por exemplo, os horários, somos nós que decidimos o que nós vamos fazer com a nossa empresa, somos nós que decidimos o comportamento que podemos ter. Um, Porque é que eu vou optar por uma via que é outra pessoa que decide isso por mim? Estão a perceber? Se existe o caminho em que eu tenho uma independência, ou seja, não tenho de responder a ninguém, não tenho de. Nem é só pelo dinheiro, imagina, não estou a dizer que queria ser empreendedor só porque dá mais dinheiro, porque muitas das vezes nem dá, como é o caso que nos aconteceu a nós, que acabou por não nos dar propriamente sim, grandes quantidades de dinheiro, mas o que me deu foi mesmo a independência e experiências novas que eu não conseguia ter se continuasse a fazer ou a desempenhar as mesmas funções no sítio onde eu estava. E pá, pelo menos eu não sei se vocês têm essa noção, mas o sítio onde eu estava, a Marinha, é um sítio muito autoritário, ou seja, não temos liberdade, não temos poder de decisão, especialmente quando se está no fundo da pirâmide. E isso para mim tornou-se crucial na maneira como eu via o emprego. Ou seja, o facto de eu não poder recusar, imaginemos,
isto é uma situação um bocado extrema, mas aconteceu-me. Um navio que está a afundar, eu era mergulhador, não é? Um navio que está a afundar e o meu superior a obrigar-me a ir lá dentro para tirar mortos, que já estavam mortos, não é? A meter a minha vida em risco e eu não poder dizer que não, porque senão posso ir para o livro, que é a expressão que eles usam lá, e ir preso. Isso para mim foi grande deal breaker, porque sinceramente é, pá, foi assustador, não é? E quando sou eu o empreendedor, quando sou eu o que mando, não tenho de estar a contar com essas coisas, ok? Tenho outras responsabilidades, o poder de manter o meu negócio a andar, mas não tenho de preocupar com outras coisas. E para mim a independência foi essencial. Agora, antes de começar, de terem essa visão de quererem ser Olha, empreendedores, desculpa, antes de prosseguires, eu queria fazer aqui uma referência. E lá está, por exemplo, a dificuldade de crescer, por exemplo, no teu negócio, tu unicamente dependes de ti e do público que estás meio que a tentar chegar. Ou seja, o teu negócio tem apenas duas grandes limitações: a quantidade de pessoas interessadas e o poder de tu conseguires dar scale ao teu negócio. E acaba também por ser uma das cenas que tu falaste, que é a tal independência, enquanto que no cargos que nós desempenhamos estávamos bastante limitados, hum, lá está, ao que o nosso patrão nos designava. No negócio nós somos muito mais independentes, livres, não é? é mesmo essa a palavra. É a melhor expressão, porque é a expressão correta, estás a ver? Mas pronto, antes de nós começarmos, ou antes de termos este pensamento, tivemos, ou seja, antes de darmos o passo e começar a empreender, vocês tiveram medo? Tipo, alguma vez duvidaram do passo que estavam a dar? Ou... Antes de falarmos de medo, antes de falarmos dessas coisas todas, é importante referirmos aqui uma coisa. Primeiro, dar-vos um contexto do que era o nosso negócio. Antes de nós fazermos este podcast, nós começámos um pouco por euforia, tanto minha como vossa, mas se calhar eu comecei a borbulhar um bocado este pensamento e comecei a tentar transmitir-vos também, era uma coisa que eu gostava bastante. Nós começámos um negócio de revenda de sapatilhas barra clothing, assim um pouco mais exclusivo. Focávamos mais em sapatilhas, porque ao início tentávamos focar-nos mais num produto e era o que nós conhecíamos um pouco mais. Short story, não resultou a longo prazo, houve muitos entraves por nossa parte, ou trabalhar, ou tipo, N cenas que vamos referir mais à frente. Mas agora, partindo para a tua pergunta, se tivemos medo, acho que sim, e acho que é normal. O medo é tipo uma cena essencial de quem está a começar algo que não conhece. Ou seja, ok, nós podíamos gostar muito deste negócio e ver estes negócios por fora, mas nós não víamos o que é que isto exigia, o que é que empreender exigia. Por isso, acho que sim, houve sempre aquele medo tipo de e se isto não resultar? E agora vou estar a investir dinheiro e como é que eu faço estas coisas e que barreiras legais é que há? Acho que yeah, houve certamente um grande medo, mas acho que, a meu ver, e o facto de nós termos iniciado, a nossa vontade superou esse medo. Claro. E tu, Gonçalo, tiveste ou não? Eu acho que todos tivemos medo. Acho que o Gui acaba aqui por falar um bocadinho do que todos nós passamos. Epá, Mas já. é o que eu sinto. Sim, e é normal, não é? E depois também, como seres humanos, somos muito dependentes daquilo que os outros acham, pelo menos eu. Apesar de muitas pessoas dizerem que não, no final das contas, nós fazemos certas coisas também só para satisfazer quem está à nossa volta e nem que seja só para orgulhar quem temos em casa, por exemplo, os nossos pais, nossa irmã. E o peso de fazer o oposto, ou seja, não os deixar orgulhosos, falhar, pá, a meu ver, depois transforma-se em medo, não é? Que é o medo das pessoas olharem para nós e verem que não resultou, ou que pá, perdemos dinheiro, ou mesmo aquela cena de certos amigos que meio que parece que estão a querer que a gente falhe, estão a ver? Yeah. E que, Olha, acho que isso vai muito de acordo. Eu acho que nós falámos disto. É aquela cena de pá, se eu não tentar e nunca falhar em público, eu posso sempre dizer que eu conseguia yeah, ter é feito isso. ou que não o fiz.
enquanto que Yeah, se isso. falharmos e realmente tipo, toda a gente vir que nós falharmos, tipo, é muito É, mais assustador para nós. Enquanto se para a nós visão do apenas ser lidar. humano, yeah. Yeah, é Mas na bué. realidade, se nós fizermos tipo assim se nós pensarmos um bocadinho sobre esse assunto, eu acho que é tipo o contrário. Eu acho que não dar o passo e não tentar é certamente pior, não é? Yeah. Tipo, especialmente depois de tentar e não resultar, mesmo que tipo as pessoas continuassem a olhar para nós, do tipo, ei, aqueles gajos não conseguiram, é bem feita, tipo, E isso meio que a aplica-se a gozar. bué das cenas na vida, já viste? É a tal Epá, cena yeah, de tipo, tu acabares. Ou vamos falar tipo potencial, ou tipo. Eu ia dar um exemplo mais coisa, mas não vou referi-lo. Mas, por exemplo, tu morreres, ou tipo, chegares ao fim da tua vida e tipo, eu não fiz aquilo porque tinha medo, ou eu não disse isto àquela pessoa porque, epá, por N razões, estás a ver? E ficas a bater na tecla, yeah, ficas a pensar, acaba ué, por ser muito mais assustador ter sempre o cenário do "e se" na tua cabeça, yeah, do que propriamente fazeres a cena e tipo: "Ok, tipo, falhei, tipo, sofri agora, mas tipo, passou". Eu acho eu que acho que falhar sim, faz parte do processo até. Tu para e ser tipo. aprendes, Sim, porque tu não vais. Normalmente, como gostam de dizer os ditados, tu aprendes mais com as derrotas do que as vitórias. yeah, E, portanto, falhar vai sempre fazer parte do processo e acho que não temos que ter medo de falhar. é isso. Pronto, E- nós na altura se calhar tínhamos muito medo porque pronto, não tínhamos se calhar qualquer noção do que era empreender, mas hoje em dia se calhar já temos naquela, ok, não faz mal falhar. Vamos falhar, vamos levantar, batalhar para ser melhor no dia a seguir. E isto faz parte também disto da criação de hábitos. Também há hábitos que falham. Nem todos os hábitos Exatamente. vão dar certo com a nossa personalidade. Pronto, isto foi um bocadinho de agora dos livros dos hábitos atómicos. Ahm, mas pronto, falhar faz parte do processo e acho que nós não temos que ter medo disso. Ahm, Podemos ter sempre receio, claro, mas pronto, temos que ir à luta e acho que é isso que conta no fim de contas. É isso, e tipo, imaginemos, se nós acreditarmos mesmo naquilo que estamos a fazer e se acharmos que é uma boa ideia, o medo meio que desaparece, porque o medo é uma coisa, vai, é assim do desconhecido, do que poderá ou não acontecer, coisas que eu não. Eu tenho é medo daquilo que eu não sei que vai acontecer, não é? E imaginemos, se a nossa vontade for superior a isso, vamos sempre acabar por, ou por tentar fazer com que a coisa corra bem, ou ter mais possibilidades para fazer a coisa correr bem, a menos a meu ver. E agora, o porquê de nós termos feito porque esse modelo de negócio? Porque é que escolhemos isso? Vocês têm Mas alguma noção? acho que a gente acabou por escolher um pouco isto porque, primeiro, como o Gui tinha dito, um pouco por parte da euforia dele. O Gui era uma coisa Nossa, que falava muito de. Gostava muito de ténis na altura, nós falávamos muito de sneaker, etc. também. E ele gostava bastante, imenso, falava muito das aplicações, etc. Da maneira como podíamos arranjar as sapatilhas, etc. Pronto, eu também acabava por gostar um pouco de ténis, e então acabei por alinhar, e o Castor também. Portanto, acho que foi uma coisa que nós gostávamos e tentámos, pronto, acabar. Como tínhamos visto também outras pessoas a fazer, a gente se calhar tínhamos pensado, isto parece ser simples, vamos tentar. E acho que foi um pouco disso. Acho que também escolhemos lá está, também vai um pouco de acordo ao que nós falámos semana passada, da questão de unir aqueles três pilares do dinheiro, paixão. Neste caso, a longevidade, se calhar, até não estava lá, não foi a melhor opção, mas lá está. não foi bem Pá, vista. Não estava lá, tipo, epá, são mercados, vão e voltam, se nós não sim, tivermos. sim, nós tipo, fomos tipo, a nossa análise foi muito simplista, foi uma análise muito tipo, ok, estamos a ver estas pessoas estão a ter números, isto é só assim, tipo, Yeah. vamos Yeah. replicar e vai dar certo. Epá, a realidade é que não é assim tão simples. Tudo isto envolvia muitas das coisas que nós precisávamos, que era capital. Na altura, eu, por exemplo, só comecei a trabalhar uns meses depois. Era capital, era disponibilidade, era tipo Um bom planeamento. várias cenas. Nós tínhamos que estar muito em cima de tudo e por conta de N situações, epá, não é mesmo arranjar desculpas, mas pronto, N situações de vida ou tipo horários não compatíveis, nós não conseguíamos muitas das vezes estar tão em cima quanto
queríamos ou quanto podíamos estar, porque às vezes até ficávamos, tipo, vinhamos cansados do trabalho, whatever, tipo, desculpas, pronto, nem vou meter, não vou estar na língua, é desculpas, literalmente. Não estávamos Ahm, prontos. e sim, porque nós achávamos literalmente que ia ser uma coisa que era tipo o que Sim. nós íamos nas redes sociais e o que nós íamos, estas outras pessoas que meio que nos inspiraram a fazer um modelo de negócio parecido, o que nós víamos nas redes sociais era o que nós achávamos que ia ser a nossa vida. Tipo, víamos números, víamos isto, isto é fácil. Tipo, não, aquilo realmente tem mesmo muito trabalho por trás. Epá, yeah. É, É a tal cena das redes sociais que é do tipo, tu só vês a parte boa das coisas, estás a ver? Se fosse para partilhar a parte que é mais chata ou, ou que as pessoas menos gostam de fazer, tu não vias, ou seja, não ias chamar a atenção. Portanto, eles não partilham essa parte. E a ideia que nós tínhamos, como o Gui estava a dizer, era assim só da parte boa. O que envolvia trabalho, não tínhamos essa noção. Mas fomos, à medida que fomos construindo a nossa marca, também fomos tendo um bocadinho da noção do que custa empreender. E, epá, acho que isso transparece um pouco para aqui. Imagina, quem se calhar vê de fora, pá, eu não estou a dizer que isto de todo é das coisas que dá mais trabalho, mas quem vê de fora, pá, parecemos se calhar três pessoas a falar para uma câmara. Uh, mas realmente, e pergunto-vos a vocês agora, acho que também vai um pouco relacionado com isto, não é tanto empreender no sentido de negócio, mas é fazer algo, criar algo. Por exemplo, aqui a criação do podcast, a nível da nossa semana, realmente isto tem impacto nas nossas vidas diárias. Pode não parecer, mas pá, durante a semana eu duvido muito que vocês tipo, desliguem o vosso cérebro e não pensem nisto, ou no que é que vão falar, ou tipo claro, de comando. Tipo, isto pode parecer muito simples para quem está a ver e tipo, estarmos aqui a falar desta maneira, pá, mas isto requer, mesmo que não seja um nível de trabalho super alto, isto requer que nós abdiquemos de tempo da nossa semana tipo, diariamente para fazermos alguma coisa. Acho que nós termos falhado neste nosso último negócio também nos ajudou um pouco a mudar a nossa maneira de trabalhar aqui agora. sim, aprendemos imensa coisa, especialmente porque o que falhou no nosso modelo de negócio anterior foi nossa culpa, não foi propriamente só o mercado que foi embora. Eu, na minha opinião, acho que até entramos no mercado numa altura que parecia-me ser boa. Tinham agora, estava na vibe das Adidas, os campos tinham acabado de sair, tentámos dar ride na wave dos campos e depois dos special, depois dos samba, até estávamos num bom mercado, só que depois lá está. A Adidas tomou conta do mercado, viu que as lojas de resell estavam a fazer muito dinheiro e acabou por tomar conta do mercado e fazerem eles o dinheiro, que também, pronto, é legit, eles podem. Mas sinceramente, aprendemos imenso, não é? O facto de termos um compromisso e esse compromisso depende pura e simplesmente de nós. Acho que todos podemos dizer agora que se, por exemplo, esta ideia do podcast, se nós não nos comprometermos com isto, vai dar errado, tal como o outro modelo de negócio também deu, este também vai dar. Ou seja, o impacto que isto tem na nossa vida pode não parecer aqui, estamos só a falar para uma câmara, mas por exemplo, se eu não me informar sobre certos assuntos para trazer aqui para o podcast durante a minha semana, que é este o tempo que o Gui está a dizer que nós abdicamos durante a semana, não vai haver conteúdo para falar. Ou seja, se eu não ler, se eu não se calhar consumir algum tipo de conteúdo, por exemplo, outros podcasts para trazer aqui, o que é que nós vamos falar? Se eu não me informar sobre o assunto que nós queremos trazer aqui ao canal, por exemplo, empreendedorismo neste caso, o que é que nós vamos aqui falar? E para nós nos informarmos e trazermos aqui conteúdo, temos realmente de perder tempo e temos de abdicar de certas coisas para depois trazer-vos aqui algum tipo de conteúdo que seja interessante. Então, e agora? Para vocês, o dinheiro é a principal motivação para começar um negócio ou é outras coisas? Hum, Bem, vamos pensar nisto desta maneira. O dinheiro tem que ser uma das principais motivações, a meu ver, porque, ok, nós podemos gostar muito de alguma coisa, mas correr por gosto Cansa. a longo prazo não chega. Tipo, chega a um ponto em que, ok, eu gosto de fazer isto, mas isto não me está a trazer retorno nenhum.
E é um facto, imagina, se a nossa energia, vamos supor, o dinheiro é energia em formato físico, guardada em formato físico. E se nós estamos a despender a nossa energia e não estamos a receber energia de volta que possamos gastá-la, do que é que isso adianta? Nós podemos gostar muito de, pá, sei lá, deixa-me pensar uma cena, De jogar, vá. jogar. Mas ao fim de não sei quanto tempo, se jogar consumir uma grande parte do nosso dia, não estou a dizer jogar enquanto hobby, jogarem 2, 3 horas por dia, mas se passarem realmente muito tempo a jogar e durante uma semana, pá, vamos supor que ao fim de uma semana ocupa 48 horas da vossa semana vocês a jogarem. Essas 48 horas, tipo, ninguém vos vai devolvê-las. E tipo, o que é que vocês ganharam com isso? Ok, tipo, relaxaram um bocado, mas por isso, a curto prazo, tipo, gostares da cena funciona, mas também tens que pensar na parte do dinheiro, lá está, a parte monetária. Acho que é um pilar crucial, especialmente se vais empreender. Então, mas por exemplo, a tua ideia daqui do podcast, tipo, isto não te está a trazer nenhum retorno. Tu, imagina, só vês isto da mesma forma, depois de partilhares essa ideia. Traz-nos um Não, retorno. não vejo. Eu, por acaso, o retorno que eu vejo não é tanto a nível de dinheiro, porque lá está, nós falámos de dinheiro e quando eu falei em empreender, pensei mais em modelo de negócio, alguma coisa, ou vendas de produtos, ou whatever. Uh, mas o podcast eu sinto que nos traz algo para além de dinheiro, que também é bastante valioso, e é meio que esta accountability, o facto de nós expormos ideias, melhorarmos um pouco. E olha, eu vou de acordo com uma coisa que disse no primeiro episódio, sinto que melhorámos bastante, até a maneira de nós nos expressarmos, a maneira como estamos aqui agora, até a questão de nos interrompermos e tudo mais. E acho que nos melhora enquanto pessoas profissionais e isto faz-nos crescer. Acho que para além do dinheiro, ok, não recebemos dinheiro com isto, mas estamos a receber algo em troca pelo nosso tempo. Estamos a depositar tempo e a crescer enquanto pessoas e a aprender cenas novas e a partilhar experiências. Pá, e acho que é uma cena que também vai, Mas imagina, vai muito direto com isso. Mas imagina, tu podes dizer isso em relação tipo, a todos os modelos de negócio. Por exemplo, nós, independentemente de não termos tido retorno financeiro no modelo de negócio anterior, ou seja, da loja, tivemos retorno, nem que seja tipo em lições que nós aprendemos. E aliás, eu posso dizer, pelo menos para mim, eu aprendi bastante com o nosso modelo anterior. Uhum. E isso é algum tipo de retorno também. Sim, sim, eu se calhar entendi a pergunta e também me expressei se calhar da maneira errada. Eu entendi a pergunta do género se temos que pensar no dinheiro Isso como era a uma tua maior motivação. motivação, né? Yeah. Sim, Isso era sim, tipo a tua maior motivação. imagina, vamos supor que eu agora começo, vamos falar de empreendedorismo básico português. Vamos supor que eu começo um café. Eu não posso pensar em começar um café se Só não porque pensar que gostas, né? aquilo, se não pensar que aquilo tem retorno. Tipo, eu posso gostar muito de café e de ter um espaço muito grande, pá, mas eu não posso começar um café sem pensar que vou ter retorno. Por exemplo, este tipo de empreendimentos que nós estamos a fazer, por exemplo, fazer um podcast e tudo mais, são empreendimentos com custos muito mais baixos e que não têm, por assim dizer, uma obrigação monetária. Imagina, se tu vais começar um negócio físico, tu tens a preocupação de pagar uma renda, provavelmente, pagar fornecedores. E pronto, eu interpretei a coisa de uma maneira muito mais unilateral, tipo, não pensei, tipo, não tive uma visão tão ampla, mas sim, pronto, compreendo o teu ponto. Ou seja, yeah, vai depender um bocadinho do modelo de negócio e do que é que Sim, nós, sim. antes de começarmos o modelo de negócio, gastamos, daquilo que investimos no modelo de negócio, vai depender disso, não é? Então e tu, Gonçalo, o que é que achas que foi a tua maior motivação? Achas que o dinheiro foi a tua maior motivação? Quero dizer, peço desculpa. Se estivermos a falar em relação ao projeto anterior, sim. E agora, Uh, no geral? no geral, eu acho que isto tem muito a ver com o propósito do que tu estás a querer criar. Por exemplo, como o Gui estava a falar, se tu fores criar um café, o teu propósito vai ser
fazeres dinheiro, não vai ser só ganhares experiência. Uh, Acho que é, por exemplo, como o meu caso que eu estava a falar há bocado, se eu quiser fazer a minha própria marca de periféricos, o meu propósito vai ser fazer dinheiro sobre a minha marca. Não vai ser só dizer, estou presente aqui. Não, vou querer fazer dinheiro com a minha marca. Acho que a nossa iniciativa do podcast não é fazer o dinheiro. Claro que se a gente pudesse fazer seria ótimo, mas o nosso propósito é a partilha de conhecimento e a evolução pessoal de cada um de nós. Ou seja, o que eu estou a perceber é, por exemplo, vocês veem então esta ideia do podcast mais como, por exemplo, um hobby do que propriamente vá, uma empresa ou basicamente não estamos a empreender, estamos aqui basicamente a conviver, é At um the hobby. moment não é um. Não estamos a empreender. Eu acho que é mais uma Ok. partilha de conhecimento e ajudar outras pessoas e a nós próprios a evoluir. Sim, Claro, exato, mas claro por que se exemplo, nós. temos um contrato, temos tipo um Sim, nós temos o contrato. nosso contrato entre nós os três. E isso é para ser Ok, cumprido até ao fim. Como ok. nós temos as nossas reuniões, porque, pronto, para quem não sabe, nós temos um planeamento para a criação do episódio. E isso tem que ser cumprido. Se não for cumprido, não vamos ter um episódio bom, vamos assim dizer. Ah, Eu acho que não é tanto de não vermos isto enquanto uma empresa, lá está. Porque quando nós pensamos na palavra empresa, nós associamos sempre, pelo menos falo para mim, associamos a outro tipo de coisas. Não é que vejamos isto como um hobby, porque diferentes tipos de negócio têm diferentes projeções. Ou seja, é a mesma coisa que há modelos de negócio que o principal propósito deles é agregar valor ou alguma coisa do género, enquanto que há negócios, epá, acaba sempre por ser aquela perspectiva um pouco arcaica da nossa parte, ou tipo old school, que nós temos tipo, negócio é tipo simplesmente aquela cena onde há tipo troca entre tipo produto e dinheiro, não é tipo uma troca tipo, está a ver? Sim, Acho que acaba por ser um pouco essa, especialmente falo para mim, a minha limitação a pensar dessa maneira. Não é que eu não vejo isto como um negócio ou uma empresa, por assim dizer. E não é que não leve isto tão a sério como se fosse tipo uma cena contratualmente. Quando eu falo contratualmente obrigado, é contratualmente mesmo com dinheiro em cima da mesa e tudo mais. Acho que é mesmo simplesmente uma falta uh, de uma perspectiva correta para com isto. Tipo, falo por mim, se calhar estava com tipo, uma visão muito básica da cena. epá, lá está. Eu acho que tocámos foi no ponto que eu queria chegar, que é do tipo, imaginem, uma empresa não tem que ser, lá está, esse modelo que tu estás a falar, do tipo, troca entre produto. pessoas que envolva dinheiro, a venda de um produto. Por exemplo, eu acho sinceramente que uma pessoa que tenha uma rede social e que seja um influencer ou, ou seja um youtuber, aquilo vai ser uma empresa para aquela pessoa e vai ser um trabalho. Independentemente se tem retorno ou não, tem um contrato com ele próprio. E é isso. Ou seja, nós vemos as empresas, pelo menos na nossa sociedade, muito dessa forma, que é do tipo, tem de envolver a troca de um produto por dinheiro, tem de envolver a troca de alguma coisa e tem de ter dinheiro envolvido também. Mas eu acho que isso é uma ideia errada. E quando nós, pronto, vimos aqui trazer este tópico do empreendedorismo para as pessoas lá em casa, meio que estamos aqui a incentivar, se calhar, pelo menos é a nossa visão, meio que estamos a incentivar um bocadinho as pessoas a empreender, mas não é só este tipo de empreendedorismo do criar um produto ou facilitar um produto ou a venda de um produto a outras pessoas, como era o nosso caso. Um, Tem de ter alguma coisa a ver com dinheiro. Não é isso que nós estamos a querer dizer, mas, por exemplo, acho simplesmente que nos dias de hoje há tanta facilidade para nós começarmos a ter modelos de negócio que às vezes nem implicam assim grande investimento inicial, que pode ser feito a partir do telemóvel, por exemplo, criar conteúdo. O Gui queria fazer isso, por exemplo. Isso é um modelo de negócio. Não envolve dinheiro, mas é um modelo de negócio, pode ser empreender, pelo menos nos meus olhos, é empreender. É um investimento de tempo, tempo é dinheiro, não é dinheiro diretamente, mas é um investimento de tempo que ele está a fazer. Portanto, independentemente se o retorno é monetário ou não, hum, ele está a empreender e está a gastar o seu tempo,
para retornar alguma coisa, nem que seja experiências ou whatever. Agora, no nosso modelo de negócio anterior, qual é que foi o erro que nós cometemos? O que é que vocês acham? Porquê é que não funcionou? Eu acho que tinha muito a ver com planeamento. Acho que, Ok. acima de Planeamento, tudo, mas assim, tipo, numa ideia mais específica, o que é que achas que foi? Foi tipo o quê? Falta de compromisso? Tipo, não nos comprometemos uns com os outros? também. Acho que, Não pensámos? acho que depois chegou, tipo, por exemplo, a uma altura que às vezes, por exemplo, se calhar faltava uma pessoa, porque, pronto, não quero estar aqui a dar os detalhes todos, mas às vezes chegava uma altura que uma pessoa de nós estava impossibilitada de estar presente, e depois havia muita falta de comunicação, eh, e depois não estávamos alinhados às vezes em certos objetivos, e depois acho que acabou por irmos Acho, desmotivando uns aos outros, se calhar. acho que sim, acho que acabou por ser vários fatores. Dentro destes fatores, a comunicação, divisão de trabalho e lá está, uma estrutura de ação boa. E também tínhamos uma coisa que eu acho que melhorámos, especialmente a semana passada, em que a nossa comunicação, pá, era mesmo má, derivada a um ponto que eu acho que é um dos fatores que nos está a fazer melhorar aqui enquanto podcasters, hum, críticas uns aos outros, porque nós somos amigos antes de sermos companheiros ou coworkers, nós somos amigos e temos sempre aquela coisa de ou ter medo de não saber distinguir trabalho e amizade, mas a realidade é que se calhar houve vezes em que nós precisávamos de nos chamar a atenção uns aos outros e que não o fizemos por meio receio, não é? Hum, e acho que é uma coisa que mudou deste nosso modelo de negócio anterior para agora, que estamos a conseguir expor um pouco mais os nossos, tipo, o que é que nós queremos que a outra pessoa faça ou o que é que achamos que a outra pessoa está a fazer mal, porque na realidade, se queremos melhorar e se queremos que as coisas funcionem, pá, nós temos que ver os defeitos que cada um tem e o que é que cada um pode fazer melhor. Acho que é a única maneira de nós emendarmos o que errámos no passado. Sim, e eu concordo plenamente. Eu acho que realmente o que falhou no nosso modelo anterior de negócio, foi mesmo isso, é o facto de, pá, começou a haver problemas. Já não dedicávamos tanto tempo quanto dedicávamos ao início, o que é normal. Uma coisa quando é nova, tem o seu brilho e à medida que o tempo passa vai perdendo aquele brilho inicial, a euforia vai passando. Eu acho que demos muitos passos no início por causa deste entusiasmo, aquele entusiasmo inicial, e se calhar demos passos maiores que a perna ao início. E depois foi o facto de, quando a euforia começou a passar, nós começámos a cair outra vez na realidade de, ok, e depois coincidiu com o momento em que nós deveríamos de gastar e investir mais tempo outra vez no negócio. Nós começámos a fazer exatamente o contrário. Em vez de investirmos mais tempo no negócio e tentarmos mais, começámos a fazer exatamente o contrário. Cada vez investimos menos tempo, cada vez tivemos menos disposição para fazer as coisas e depois, em vez de criticar-nos uns aos outros, que é o que é necessário para fazer um negócio funcionar, muito por causa dessa cena das amizades, não o fizemos e continuámos a arrastar aquilo do tipo, ok, vamos fazendo, Até vamos fazendo, morrer, até aquilo até tipo morrer, realmente, yeah, yeah. até morrer. Hum, E acham que isso ok. teve impacto tipo, na nossa amizade ou não? Eu Por acho que exemplo, não, agora, porque agora, nós, agora nós criticar. somos, nós somos muito de crianças tipo, nesse aspecto, ou seja, é tipo, não vou dizer porque ele vai ficar magoado e depois vai ficar coisa comigo. Depois acabou por ser tipo, imagina, em vez de realmente fortalecermos a nossa amizade, tipo, criticando uns aos outros, tipo, de maneira, tipo, não é dizer tu és uma merda, É não é tipo isso. críticas construtivas. É tipo, olha, tipo, estás a fazer isto mal, e acho que devias fazer isto desta maneira. Simplesmente, pá, tenta reinventar, tentamos uma nova abordagem. Acho que esta tua abordagem não foi a melhor. E estarmos realmente alinhados na maneira como queríamos. Epá, olha, até vou dar um exemplo concreto que me lembrei. Nós na altura tínhamos e hoje em dia temos essa particularidade. Estamos os três distantes. Nenhum de nós os três é bom a gravar conteúdo.
nenhum de nós, e uma das ideias que eu tive e que partilhei, na altura o Casteleiro concordou, foi a utilização de conteúdo UGC, conteúdo gerado por outros utilizadores. E o Gonçalo na altura discordou. E nós, meio que em vez de tentarmos, por acaso é algo que eu pensei, em vez de tentarmos explicar ao Gonçalo que seria a melhor abordagem e fazê-lo concordar, nós simplesmente optámos por aquela questão de, ok, somos dois, ele é um, tipo, a maioria decide, enquanto devíamos estar um pouco mais alinhados. E o Gonçalo, se calhar, se nós tivéssemos explicado na altura inicial porque é que faria mais sentido aquele tipo de conteúdo, se calhar tínhamos conseguido implementar aquilo mais cedo e não tinha demorado tanto tempo. Eu por acaso eu até me lembro disso, que houve acho que houve Bem, um vídeo ou uma foto qualquer que nós publicámos que era a Maggie Cruzeiro com uma edição de uns ténis que nós tínhamos e partilhámos no Insta da página do Instagram que nós tínhamos da loja e acho que no final do dia até tivemos de apagar a foto porque não estávamos todos de acordo com o conteúdo que estava a ser utilizado e pronto, eu concordo com isso que o Gui está a dizer. Não sei se queres dizer alguma coisa, Gonçalo. eu acho que isto depois acaba por haver. Nós na altura também parecia que não tínhamos reuniões, como eu estava a dizer há bocado, que nós fazemos aqui para o podcast para metermos tudo em ordem, tudo em dia e para deixar tudo bem planeado, porque nós planeamos tudo para a semana e nós na altura não fazíamos tão bem isso. Nós acho que tínhamos muito uma visão geral das coisas e acho que era tipo, ok, isto vai acontecer amanhã, tentamos fazer isto, depois de amanhã tentamos fazer isto. Acho que não planeávamos bem, se calhar, os nossos dias, as nossas semanas, como fazemos hoje em dia. Acho que isso foi também uma melhoria que nós temos da nossa parte. Portanto, Eu concordo, yeah. Pá, lá está, mas à medida que o tempo passa vamos aprendendo certas coisas e lá está, se nós antigamente tivéssemos assim uma visão a mais longo prazo, se calhar as coisas tinham sido diferentes. Se calhar essa ideia de deixar a coisa para amanhã ou tinha sido combatida de outra forma. Mas apesar de tudo, eu acho que nos subestimamos bastante uns aos outros, que é do tipo, nós não nos criticávamos uns aos outros por acharmos que a outra pessoa se ia sentir mal ou ia zangar. Eu acho que isso no fundo é um bocadinho subestimar-nos uns aos outros, porque é do tipo, Foi o que matou, foi o que literalmente yeah, matou as possibilidades todas que nós tínhamos. é Um, isso. foi muito isso. Pai, peço desde já, desculpa lá interromper-te, mas agora estava numa e lembrei-me, desculpa lá, vamos passar aqui para outra cena. Nós na altura empreendemos, não é? Pensámos em desistir. E isto meio que foi um recomeço, ou seja, quando eu falo desistir, é desistir num sentido de não empreender ou não fazer algo mais porque não resultou. Porque é que nós não desistimos e o que é que nos faz continuar a persistir em tentar cenas novas? Especialmente, Especialmente, epá, eu sinceramente eu acho que é porque nós realmente conseguimos identificar os erros que cometemos. Ou seja, nós não atribuímos o falhanço ao facto de termos tentado empreender e empreender é que é a coisa má. Não. Eu acho que nós atribuímos o facto de não ter resultado a nossos erros. Não, e não ao facto de empreender ser uma grande porcaria. Estás a ver? Eu acho que só se desiste dessa ideia de empreender quando atribuímos as culpas a outras empreendo. pessoas sem serem nós. Estás a ver? Que é do tipo, ah não, empreender é bué da mau. Tipo, aquilo é que é errado. Não sou eu que falhei. Aquilo é que é uma má, é uma má coisa. Por exemplo, é a mesma coisa que agora eu invisto numa empresa qualquer que, pá, sinceramente não estudei nada e não é um bom investimento, eu invisto e perco o meu dinheiro todo. E eu depois vou dizer assim: agora vou parar de investir porque o único investimento que eu fiz afundou o meu dinheiro todo. Então quer dizer, em vez de eu dizer assim, para o próximo investimento que eu fizer, vou fazer as coisas como deve de ser, vou estudá-lo, vou ver se aquilo é realmente alguém que eu possa apostar e, e vou ter retorno com isso. Não, o que eu culpo é, eu investi, portanto investir é muito mal porque eu perdi o meu dinheiro todo. Aqui é um bocado é o mesmo pensamento, que é do tipo, eu empreendi, ok, não correu bem. A culpa foi do quê? De eu ter empreendido e empreender ser uma má coisa? Ou fui eu que não empreendi como deve de ser? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, Temos é sim. de atribuir as culpas às pessoas corretas, ou seja, sermos nós os culpados e não meio que de nos desculpar com
o facto do nosso falhanço ter sido algo externo, estão a ver? Pelo menos E essa é a de, minha aco- visão. de acordo com isso, até, tipo, por exemplo, nós começámos esta cena porque realmente não temos esta atitude de derrotista. Ou seja, não é porque não resultou de antes que nós não nos conseguimos reinventar e fazer a cena de novo. Isto funciona para tudo na vossa vida. Uh, Vocês, tipo, só são o que entre aspas, e por mais corny que isto pareça, só são o que vocês acreditam que são. Imaginam, não é por vocês serem maus a matemática ou não terem as melhores notas em matemática, não podem melhorar. Tipo, fora disso. Acho que todos nós somos capazes de fazer um pouco de um self-assessment e perceber, ok, eu posso melhorar, tipo, eu se calhar fiz isto mal. Pá, nenhum de nós faz as cenas de maneira perfeita à primeira e cada um de nós é o melhor exemplo dentro de certas, como é que eu ia te explicar isto? De certos campos em que nós nos, pá, simplesmente tivemos que reinventar. Olha, o Gonçalo, por exemplo, agora, o Gonçalo nunca teve matemática A, o Gonçalo vai fazer o exame de matemática A. Ele podia dizer, ah pá, olha, não sei nada de matemática A, tipo, isto é bué difícil para mim, foda-se, nem vou fazer, isto é culpa porque eu não tive matemática A no secundário, olha, tipo, nem vou fazer. A ver? E acaba por ser um bocado isso, e nós começámos esta ideia do podcast, esta ideia de empreender não só por todo o percurso que estávamos a traçar, das nossas falhas, deste percurso agora que nós temos um pouco de self-improvement, e tivemos a ideia que, ok, tipo, as cenas não resultaram ao início, o que é que falhou? Vamos mudar. Epá, se falhar outra vez, eu, a meu ver, não é coisa para desistir, é simplesmente uma razão para nos reinventarmos e procurarmos outra cena. Atenção, não estou a dizer que isto vai falhar, mas pá, as cenas são assim, tipo, se as cenas não funcionam de uma maneira, tipo, há de haver uma maneira para funcionar. É como tudo. Lá está, é. Eu também concordo. Agora, outra pergunta, esta vai ser uma pergunta um bocadinho à parte. No que toca a negócios, vocês já acham que é possível ficar rico? Ou seja, será que é mesmo possível ficar rico ou 100% rico num negócio 100% eticamente? Ou seja, sem cometer tipo trafolhices nenhumas, que é do tipo, imagina que nós agora a única maneira de termos retorno financeiro deste podcast era começar a aceitar patrocínios de casinos Malta, se ilegais. quiserem one-to-one coaching, 350 euros por sessão. Mas, por exemplo, vocês acham que imagina, para nós conseguirmos algum tipo de riqueza de um negócio, temos de contornar a lei ou temos de dobrar ali certas partes da nossa lei? Pá, é possível ficar ou não? Rico, 100%, 100% Gonçalo, ético, Gonçalo, eu 100% tens de responder a esta primeiro já. Mano, isto é uma pergunta muito complicada, tricky. Mano, eu acho que é possível. Acho que não é preciso contornar a lei para seres alguém na vida, vamos assim dizer. Sermos uma pessoa com um bom fundo monetário, acho que não precisamos de passar por cima da lei. Pá, claro que Então, mas, não. mas tu, então se eu dissesse assim, ok, então agora tens um podcast e eu virava-me para ti, era um casino ilegal, super ilegal, tu não tens nenhum retorno com o podcast, eu virava-me para ti e dizia assim, Gonçalo, agora tu no próximo podcast tens de fazer uma referência ao meu casino e se tu fizeres eu dou-te 1000 paus por episódio. Tu aceitavas ou não? Não. Não aceitavas? Não. Ei. E tu, Gui? I mean, eu sou muito coisa de casino. Pá, ilegal ou não, we on. Mas porquê é que não aceitavas, Gonçalo, já agora? Eu ia dizer, eu aceitava. Mas não há já. Mas eu, por acaso agora quero saber porque é que não Sei lá, aceitavas, porque eu não consigo. Acho que não Dos consigo teus, perceber. dos teus valores morais, tipo, não é. Acho que é ter. Tens valores, já. Acho que Tens é valores, tipo, isso é bom. não consigo fazer ou ir buscar tipo, por exemplo, leis que não estejam estabelecidas, ir contra. Acho que não Epá, consigo eu também passar por tenho cima da lei. valores, mas tenho Mentiroso! uma zona cinzenta, pá, 1000 euros são 1000 euros. E imagina, até conseguia falar ali com o casino para ele me dar uma conta assim. Foi Então, eu se no jogar. casino seguia, é tipo amor à primeira vista. Não, Começava logo a mas. dizer, pá,
Se me deixares apostar também. Imagina, se dá para ficar rico, depende da definição de rico de cada um. Há pessoas que acham que uma pessoa que ganha 2.000 euros por mês é rica. Pá, É possível atingir liberdade Financeiro. financeira. ou seja, Eu 100% acho que independente. sim, é muito mais difícil, por assim dizer, e muito mais trabalhoso do que provavelmente se tiveres estes shortcuts ou tipo patrocinar cenas que eticamente podem não ser corretas, mas sim, acho que é possível, não é algo fora de coisa. E especialmente, por exemplo, a venda de cursos ou de coaching, eu não considero também, dependente do tipo de coaching e do tipo de curso, lá está, não vou meter as minhas mãos no fogo para toda a gente, mas acho que há valor nisso. Pá, eu sinceramente eu iria também partilhar na história, porque isto é básico, mas também não iria partilhar ou não iria aceitar nenhum patrocínio que é literalmente um roubo. Estão a ver? Que é do tipo, ok, vocês vão pôr o dinheiro neste casino ilegal e vão perder o dinheiro todo. Ou seja, nem vão conseguir dar retrieve tipo, no que vocês ganharem nas apostas. Pá, isso não é? Há limites. Mas, por exemplo, se um casino ilegal me dissesse, olha, do tipo, começa a partilhar isto na tua história, e fosse só, imagina, era só um casino ilegal, as pessoas podem apostar, podem fazer dinheiro, podem fazer as coisas dela, e só ia apostar quem quisesse, está a ver? Não é, pá, é um bocado mau, é seleção natural, que era o que estávamos a pensar, mas pá, é verdade, as pessoas só aposta quem quer, eu não tenho culpa, eu vou estar a partilhar, vou estar a aceitar uma coisa, estou a partilhar, mas só vai aceitar quem quer, não é? E meio que me dá tipo motivação para eu continuar a fazer o meu negócio e a partilhar as minhas experiências com vocês. Eu acho que ficaria motivado mesmo só de receber a proposta. Eu não aceitava, mas só de receber a proposta, por exemplo, eu pensei era assim: se estes gajos, pronto, se esta empresa está a dizer que me patrocina, se calhar para ser algo legal, acho que só tenho que dar se calhar mais um bocadinho. Então acho Imagina, que para mim serviria de. a minha visão pode ser um bocado má, entre aspas. Má, tipo, no sentido de ser mau das cenas, mas é do género. Há certas merdas que vão muito contra valores e ética, mas nós dizemos isto muito e as pessoas dizem isto muito porque as propostas não são feitas a elas. Imagina, dependente do sítio em que estás na vida e da situação financeira, ou independentemente disso tudo, pá, se alguém te chegar ao teu lado e te diz, olha, partilhas isto nas tuas histórias e recebes 10.000 euros, a realidade é que muitas destas pessoas, se não que dizem que não, muitas delas iriam dizer que sim, porque Dar fold, yeah. porque Se a realmente proposta aparecesse, dava fold, yeah. o dinheiro realmente fala muito alto para muita gente. Eu não estou a dizer que, pá, se tu estás a ver isso, dirias que não, pá, props para ti. Mas se me chegasse ao meu lado e diz, olha, tens que promover este casino indiano e eu dou-te 10.000 euros, epá, eu promovi o casino indiano no momento. Tipo, dizia logo, olha, tipo, está aqui o story, querem quantos? Posso fazer 3 e dão-me 30.000? Tipo, Então, é bem isso. Tipo, epá, imagina, não é dizer, imagina, quem não faz isto não é superior moralmente a ninguém, estás a ver? Imagina, são valores, as pessoas têm valores, outras pá, ignoram esses valores, mas por exemplo, se eu tivesse uma empresa, eu também ia fazer todo o possível para descontar menos ou pagar menos taxas que se, por exemplo, declarasse o meu lucro todo. Tipo, sim, isso é, isto é, é o que isto toda a é gente faz. Tipo, É do não. género, há cenas que tipo é muito difícil tu negares. É impossível alguém dizer-me, uma pessoa que tenha 10.000 euros de dívida, e se lhe aparecesse uma oferta destas, não, porque ia ser muito, é pouco, isso vai contra os meus valores, pá, ok, vais chegar com É 10.000 euros de válido, dívida na mesma. é válido, é tipo, imagina, não, pá, se o lado errado era aceitar, né? Quem não aceita está definitivamente do lado Sim, correto, não podem ser esses os alvos é quem aceita, acaba por aceitar, mas imagina este ponto de vista, receber esses 10.000 euros só me iria fazer ter mais tempo para estar aqui a falar com vocês, tipo, sim, a é fazer mais tipo, conteúdo, estão a ver? imagina, É meio que motivação, é pensa meio assim, isto também é bué da mal de se dizer, mas é o meu pensamento. Se tu não aceitares, tipo, o mal vai ser feito na mesma. pronto, É a mesma cena tipo de ser vegan. Não é por tu não comeres carne que toda a gente que. vai deixar de comer. Não, que tipo vai ter um grande efeito. Epá, olha, eu até vou comer 2 vezes mais carne. Estou a brincar. Mas para que esse efeito.
Não, mas tipo, epá, é um bocado assim, é tipo, a menos que seja uma cena mesmo, tipo, que toda a gente siga a linha, tipo, o efeito, vai sempre haver efeito, tipo, deste tipo de propagandas, tipo, ok, tu não aceitas, mas se duas pessoas aceitarem, o que é que adiantou de tu não aceitares? É tipo, Epá, imagina, a tua ação pode. Imagina, eu por acaso até acredito que uma pequena ação pode ter movimentos enormes, sabe? É tipo butterfly effect. butterfly É tipo, effect. yeah, que é tipo, é o mínimo. Imagina, a tua ação pode ser muito pequenina, mas pode desencadear uma data de ações Grandes. que, yeah, que são grandes. Por exemplo, e nós estamos a dizer isto, que aceitávamos e etc. Mas, por exemplo, pessoas que, por exemplo, têm um podcast como nós, imaginemos que nós tínhamos influência sobre várias pessoas, como pá, Sim, dar um nome bué da nós se calhar potencial. metíamos as cenas numa balança, é pá, um bocadinho maior. E lá está, eu estou a dizer isto enquanto Ou então não. pessoa que não tem influência nenhuma. Lá está, mas imagina se E tivesses. sim, eu se calhar considerava um bocado mais. Imagina, se calhar os 10.000 euros neste momento, é pá, eu não estou a dizer enquanto para transparecer a nossa imagem do podcast, porque a imagem do nosso podcast vai muito de acordo com self-improvement e não só, mas eu enquanto indivíduo, se chegassem ao meu lado com um saco de 10.000 euros, pá, é muito difícil tu recusares uma proposta dessas. Enquanto pessoa individual, não estou a dizer enquanto. É difícil, admitam. Tipo, eu, a meu ver, acho muito difícil uma pessoa comum rejeitar esses valores. Sim, mas imagina, eu cá no fundo sei que estou a fazer algo de errado. Especialmente se tiver Sim, mesmo muita influência, por exemplo. Eu estava, como é óbvio imagina, eu não vou estar a dizer que não aceito, quando se calhar até aceitava, estás a ver? Prefiro dizer que aceito e depois não aceitar, do que dizer que não aceito e depois não, aceitar. é o mesmo aqui do meu lado. Tipo, imagina, Mas sei que é moralmente, imagina, eu sei que é moralmente errado, tipo, não é bué da mau. Eu, Por a- exemplo, eu acho que, por exemplo, divulgarmos coisas ou sermos patrocinados por coisas que vão muito mais de acordo com o que nós estamos a partilhar, pá, fora a parte, isto se calhar teve um tom ou levou um caminho, se calhar que não devia ter levado. Nós, se calhar, citámos-nos um bocado tipo, com certas piadas que estávamos aqui a fazer, mas do género, era muito mais benéfico para nós, enquanto e para a audiência, nós partilharmos coisas que dão online com as mensagens que nós passamos. Do que propriamente coisas destas. Diz aí Pá, à tua e, faculdade para te patrocinar. Já e levaram um shout-out. top, era fixe. Ainda vamos aparecer, ainda vamos fazer podcast ao vivo lá. Estou a falar a sério. Ah, mas a cena aqui é, e eu estou a falar isto, mas eu pessoalmente não partilharia. Eu falo que aceitaria, não sei, e claro, dinheiro, pá, se calhar fechar os olhos a muita cena, mas se calhar não partilharia casinos. Pá, eu pessoalmente tenho uma tendência em apostar e pá, não gostava de passar isto a ninguém, e nem que ninguém tivesse esta tendência, porque realmente sei que não é uma coisa boa. Pá, mas sei que acima de tudo o culpado de ser um apostador compulsivo sou eu. Tipo, eu tenho essa noção. Claro que se calhar houve influência de outros lados, mas yeah, acho que especialmente se fosse aqui por parte de toda a imagem que nós estamos a transparecer, fazia muito mais sentido nós partilharmos coisas que se alinhassem com a nossa imagem do que propriamente patrocínios destes um pouco mais duvidosos. Faria mais sentido uma Prozis, sei olha, lá, AG1, yeah. mas Então pronto, é. vamos mudar, vamos mudar de assunto. Quer saber a vossa opinião? Vocês acham que um empreendedor nasce empreendedor ou torna-se um empreendedor? Torna-se. Porquê? Isto tem a ver com hábitos, eu acho. Ou E seja, tentares. uma pessoa, por exemplo, tu achas que o Elon Ninguém nasce Musk ensinado. não nasceu tipo com uma vocação enorme para ser empreendedor? Tu podes nascer com uma vocação, mas tu nem sempre sabes qual é a tua vocação. Tu tens que a descobrir. Isso é bué da complexo, sabes? Porque Essa é a minha visão. epá, não, porque já pensaste nisto? Há bué da gente que, mesmo estando rodeada por pessoas, vamos supor, estamos aqui os três e nós temos um quarto elemento. Este quarto elemento pode estar rodeado por nós, mas nunca querer saber de algo assim. Ou seja, eu acho que é um misto dos dois.
Ou seja, tu tens de ter a vocação, tens de nascer com um pouco do bichinho de querer fazer, mas também tens que estar rodeado, tipo, é a tal cena. Tu nasces com o bichinho, mas estás rodeado por pessoas tipo, que não pensam nisso, não vais fazer. Tens o bichinho e estás rodeado por pessoas que querem fazer, vais fazer. Ou não tens o bichinho e estás rodeado por pessoas que querem fazer, tu tipo, vais chegar no background. Isto é quase Acho que o caso de dizerem que do Ronaldo e do Messi. Dizem que um é o esforço e dedicação e o outro é só talento. Não, isso é mentira. Por mais que Yeah. digam que o Messi é sim, só talento, ele homem também teve que trabalhar e esforçar-se para ser quem é. E o contrário do Ronaldo. O Ronaldo também Sim, não é sim. só, não Também é não só é só trabalho. coisa. Ele no fundo também tem Olha, talento. Por mais que há muita foda-se, muito história, talento. apesar de que haja muita história a falar que o homem era o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Mas ele também no fundo tem que ter talento. Portanto, pronto, como o Muito Gui está a mesmo. dizer, isto é acaba por ser um bocadinho dos dois. Mas tu tens que tentar, para descobrires a tua vocação, muitas das vezes tu tens que experimentar as coisas. Tu não, nem sempre tu vais, porque tu não nasces ensinado, tu não nasces focado para aquilo. Tipo, Por exemplo, posso-me estar a expressar mal, mas eu acho que, tipo, por exemplo, tu não sabes que é para aquilo que tu nasceste. Tu tens que sim, experimentar aquilo. sim, é verdade. Mas, por exemplo, vocês acham que, por exemplo, o filho do Ronaldo vai ter alguma necessidade de empreender? Apesar de nascer num ambiente em que o pai é empreendedor, tem montes de empresas, e se calhar todas as pessoas com que o pai convive também têm montes de empresas e são todos empreendedores. Ou seja, eu considerava um ambiente em que o Cristianinho Júnior, sei, é um ambiente muito de empreendedorismo, mas acham que ele vai ter necessidade de empreender? Acham que ele vai ter esse bichinho para empreender? O rapaz tem não, vida feita. epá, yeah, ele meio que está numa posição tão. Lá está, o empreender também vem do desconforto. Se tu realmente não tiveres. Necessidade, É é isso. isso, se tu não tiveres. Isto vai muito de acordo ao que tu queres para a tua vida. Mano, está tudo. Pá, desculpa aí ter utilizado a expressão mano, mas se tu estás numa cena em que tu estás bem a ganhar os teus 1300 euros e é uma cena que para ti é irrelevante, estás bem na vida, estás confortável, não queres mais. Mas se tu realmente ambicionas a chegar a algum lado maior na vida, tipo, ter uma presença, tipo, marcar a diferença, epá, isso não chega. E não chega, nem tu te vais contentar com esse pouco. Porque isto vai um pouco por uma questão muito maior. Porquê é que nós fazemos isto? Porquê é que nós todos os dias lemos? Porquê é que nós todos os dias procuramos cursos para fazer enquanto podemos estar a fazer algo muito mais simples, algo muito mais prazeroso no momento A curto do, prazo, é? do que fazer estas coisas? Eu se vos perguntar a vocês assim, vocês contentam-se em daqui a 40 anos serem só mais um dentro da vossa empresa? Contentam-se em conhecer apenas Portugal, tipo Lisboa, Algarve, Alentejo e Porto? Eh, há N perguntas para vos fazer. Vocês contentam-se em ser simplesmente mais um, ou tipo, ou gostavam de poder entrar, ou ser convidados para dar palestras, ser tipo uma pessoa reconhecida na vossa área, ser uma pessoa tipo que as pessoas, tipo, quando precisam de citar alguém, tipo, capaz de fazer alguma coisa, ou uma pessoa, tipo, boa naquela área, ser uma referência, tipo, vocês não gostavam de ser esse tipo de pessoa? Vocês não ambicionam isso? Ou é algo que, tipo, não vos passa pela cabeça? Epá, lá está, eu concordo a 100%, que é do tipo, eu agora vou fazer uma analogia com finanças também, que é, pá, já sabem que quando eu faço analogias tem sempre a ver alguma coisa com isso, que é, por exemplo, eu para mim, as empresas, agora há um movimento, vá, nas empresas, que é a treasury das empresas, está a ser adotada agora Bitcoin para fazer parte da treasury. Já existe a empresa do Michael Saylor, que é 100% BTC. Há várias empresas de imobiliário, uma delas japonesa, se eu não me engano, ou chinesa, que também já faz a treasury 100% a BTC. Mas basicamente vem tudo da necessidade, que é assim, as únicas empresas que adotaram BTC como treasury nos dias de hoje são empresas que têm dificuldades no mercado empresarial de hoje em dia. Ou seja, por exemplo, porque é que a Microsoft já foi abordada para ter treasury de BTC, a Microsoft, e já propôs ter treasury de BTC? Porque é que recusam? Porque é aquela teoria do a equipa que ganha não mexe, estás a perceber? Não há necessidade. Uma coisa que está a funcionar não precisa de mudança. Ou seja, só a partir de uma certa necessidade é que nós vemos esta mudança. Tal como nós. Nós só decidimos empreender
através da necessidade. Ou seja, se nós não tivéssemos passado por algo que nos deixou desconfortáveis, ou, a meu ver, há pessoas que nascem só com essa ideia, mas eu acredito que também não nascem só com essa ideia, ou seja, são moldadas, essa ideia é moldada através de pequenas coisas que as pessoas passam na vida, ou etc. Mas pronto, vem através desta necessidade. Ou seja, as empresas que estavam mortas, que eram zombie companies, foram as primeiras a adotar BTC, por causa dessa tal necessidade. E aqui é um bocado disso. As pessoas que vão empreender são aquelas que têm uma necessidade de empreender. Ou seja, é a única forma delas adquirirem, se calhar, estabilidade financeira. É a única forma delas, se calhar, atingirem uma certa independência. Ou é a única forma delas se sentirem confortáveis e bem com aquilo que desempenham no seu dia a dia. Por exemplo, é estas tais perguntas que o Gui estava a fazer. Eu não me sentiria bem em ser mais um. Isso para mim é ridículo. Tipo, nem me sequer preocupar com a ideia de ser mais um, por exemplo, ser uma pessoa que não liga nada a isso. E há pessoas na minha família que são assim, estão a perceber? Não tem nada de mal. Mas a mim, isso faz-me confusão. Eu tenho uma necessidade de não ser uma dessas pessoas. E é isso que me faz querer empreender. Portanto, eu tenho, pá, concordo a 100% com aquilo que o Gui está a dizer. É mesmo uma necessidade que eu tenho. E acho que todos nós temos, porque passamos por essas coisas na vida. Nos É fizeram tipo mudar. o teu propósito, entre aspas, é tipo, vieste a este mundo só para ser para ser tipo um gajo qualquer ou uma pessoa qualquer, tipo, a meu Pá, ver, yeah. isso acaba por te reduzir tanto. Todos nós temos uma cena tipo em que nós somos bons, em que nós temos tipo algum tipo de paixão e que nós realmente podemos marcar a diferença. Por que não fazer essa coisa? É do género, porque é que não tentas? Porque é que não fazes? Epá, o falhar está garantido. Se tu não fizeres, realmente não vai Olhas de acontecer nada. certeza. Yeah. Enquanto que se realmente tentares, pá, e se? Lá está, a pergunta, o e se? Hum, Epá, e yeah. é Mas eu acho mesmo que por acaso essencial isso. questionar-te. Mas eu acho que por acaso agora, pá, através das redes sociais e tudo mais, até é tipo um pensamento que tem vindo a desaparecer, esta cena do. Ou seja, o que é que quer dizer? Há cada vez mais pessoas a tentar empreender. Porque há certos movimentos agora, tipo, nas redes sociais sobre isso, até de mindsets, até mesmo o que nós estamos a fazer agora também é inspirado em outras pessoas. Ahm, e acho que está tipo, a haver cada vez mais um movimento para acordar as pessoas do tipo, ok, vocês se têm vontade, se têm curiosidade em empreender, devem fazê-lo. E é meio um bocadinho isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Mas com este movimento que eu acho que há, vocês acham que há demasiadas pessoas a abrir negócios hoje em dia? Ou seja, torna-se difícil empreender ou não? Hoje em dia? Dá-lhe um sol. Great question. Pá, isto é uma questão que faz pensar, sinceramente. Eu acho que com a facilidade das redes sociais, muita gente até tenta ser um influencer, vamos assim dizer. Portanto, acho que poderíamos dizer que sim, acho que o empreendedorismo tem vindo a aumentar. E achas que torna-se mais difícil empreender ou mais fácil? Por exemplo, agora como há muito mais pessoas a empreender, tens muito mais concorrência, estás a perceber? Por exemplo, eu acho que é mais fácil de empreender, mas se calhar é mais difícil de ter sucesso. Ok, sim. Porque, pronto, empreender e ter sucesso no empreendedorismo são coisas diferentes. E achas que vale a pena empreender num mundo em que é mais difícil ter sucesso em empreender? Isto depois vai depender muito pronto, da área em que tu estás a entrar. Se calhar, se for para ser o quê? Um content creator, depois tu tens que analisar as vantagens que tu tens sobre os outros que já cá estão há mais tempo. Tens que. E Sim, depois acho que há sempre uma análise por trás antes de. Né? Porque tu, para começares um negócio, tu tens que fazer uma análise ao mercado que tu queres inserir. Portanto, sim, mas imagina, tu tens duas escolhas. Por exemplo, eu vou pintar isto de outra maneira, que é para ver se tocas no ponto que eu queria. Que é, tu tens duas escolhas, só duas. Continuas a viver numa vida em que estavas, por exemplo, na tua empresa anterior, ou tens outra vida, que é, por exemplo, vives do podcast que nós estamos a fazer agora. Independentemente se é mais difícil atingires a segunda vida, qual delas é que escolhes? se pudesse, eu vivia do podcast.
Independentemente se for mais difícil ou não, correto? Independente se for mais difícil ou não. Porquê? Gosto acima de tudo. Por gosto, por. Gosto Lá e está. acho que me pode trazer uma longevidade. Isto depois toca naqueles 3 pilares que o Gui fala, que é a longevidade, o gosto. Mas pronto, estava a faltar outro agora. Mas acaba por tocar um pouco nisso que o Gui gosta muito de referir. E é por isso que eu acabo por escolher este. Essa Escolheria vida, não é? viver apenas do podcast. E porque eu gostava de deixar a minha marca no mundo, vamos assim falar. Não gostava de ser só mais um. E Pronto, acho é que o que isso. nós Lá acabamos está. por fazer é uma coisa diferente de muitos podcasts. Então, e tu, Gui? Achas que empreender vale a pena, apesar de haver muito mais pessoas a empreender? Eu acho que na pergunta onde há demasiadas pessoas a empreender, eu acho que não há suficientes. E acho que Porquê? cada vez mais há uma necessidade maior por parte de todos os mercados de haver mais empreendedores e mais pessoas. Porque torna o mercado mais competitivo, torna as pessoas muito mais cientes de todo este tipo de negócios e parte-lhes um pouco aquela noção de que isto é fácil e torna as pessoas muito mais cientes de todas as suas possibilidades. Acho que de todo não há pessoas suficientemente agora a empreender. Não há pessoas suficientes. Tipo, é preciso mesmo mais pessoas arriscarem, saírem da sua zona de conforto e realmente procurarem esta coisa que lhes dá fulfill. Uhum. Uh, e acima de tudo, o mercado cada vez, ao termos mais pessoas a empreender, o mercado torna-se mais competitivo e vai tornar tudo melhor para o end consumer ou a pessoa que está do outro lado. E isto só nos vai fazer a todos tipo, melhorar. Beneficiar, não é? Tipo, não há pontos negativos. Se é mais competitivo, é bom. Tipo, se o mercado fosse pouco competitivo, tudo o que nós teríamos ia ser medíocre. Yeah. Tipo, e acho que acima de tudo é o fator que faz com que haja inovação, coisas melhores, serviços melhores, é o mercado ser competitivo, haver pessoas com este tipo de espírito. Por isso, se há demasiadas pessoas a abrir negócios, não há pessoas suficientes. Tem que haver mais. Tem que haver mais pessoas a pensar nisto. Ótimo. E era. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Eu gostava de fazer uma pergunta, não sei se estamos agora a terminar, a dar por terminado aqui o nosso. Está quase, é. Está quase. Queres que eu faça Yeah. uma pergunta para a audiência? Queres que eu faça. É o que tu quiseres. Se quiseres ouvir alguma opinião de nós os dois, Então, podes fazer. eu gostava de saber se mostrar carros, dinheiro e luxo é meio que alguma manipulação para vender cursos ou é simplesmente marketing inteligente? Eu acho que é uma mistura dos dois, não é? Eu acho que acaba por ser uma manipulação para vender cursos e também marketing inteligente. Apesar de ser uma ideia que é, na minha visão, errada, porque lá está, isto vai de encontro àquilo que nós estávamos a falar da moral. Meio que estarmos a mostrar todos os nossos achievements, vá, ou a ostentar todos os nossos achievements, do tipo, é meio que falso advertising, estás a ver? Que é do tipo, ok, vocês vão fazer o meu curso e vão ter a vida que eu tenho. Mostro grandes carros, um grande Lamborghini, uma grande casa. Pá, nós sabemos que isso não é assim, estás a ver? Que é, que é do tipo, vocês só vão chegar ao ponto em que eu estou se vocês se dedicarem a esse ponto, estás a ver? Não é, as coisas não caem pura e simplesmente porque vocês fazem um curso. Imaginemos, vocês não se tornam multimilionários só por fazer o curso do Windows da Wikipédia. Tipo, por amor de Deus, quem me dera que as coisas fossem assim, mas não são. Agora, se acaba por ser inteligente por parte de quem faz essa ostentação, pá, eu acho que sim, porque que outra forma melhor é que tens de convencer as pessoas que o teu curso é bom, não é? Que é do tipo, imaginemos, vocês vão a um ginásio. Vocês querem ter aulas com um PT, vocês vão escolher o PT que vem do mundo do fisioculturismo, tem abdominais até à testa, 4 canhões no braço, ou vão escolher aquele magricela que consegue passar entre grades da prisão? Fogo.
É que é tipo, é tão de caras, não é? Vou aceitar um curso de finanças de um sem-abrigo. Pá, por amor de Deus. Por amor de Deus, né? Como é óbvio que eu vou tirar o curso das finanças de um gajo que tem um Lamborghini, bro. Porra, tipo, Não, mas isso também é acaba um por grande ser extremo. Yeah. é um grande extremo, mas é Um verdade. curso imobiliário de um sem-abrigo ou de finanças é complicado, Pá, né? mas acaba por ser isso, não é? Tipo, epá, como é óbvio que é estratégia inteligente e como é óbvio que isso vai fazer com que mais pessoas comprem o meu curso. Agora, se é a ideia certa e eu acho isso correto, pá, é um bocado iludir as pessoas, não é? Se eu conseguisse garantir que todas as pessoas que vissem este podcast iam acabar milionárias ou, ou tipo, iam ser alguém de sucesso daqui a 10 anos, pá, adorava conseguir garantir isso, estás a ver? Tu nem Pá, podes garantir o teu futuro, quanto mais o futuro dos outros. é isso, tipo, e acredito que o nosso podcast vai ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo até. Agora, pá, por amor de Deus, não... é uma estratégia de marketing inteligente, mas yeah, é um bocado de manipulação, não é? É bastante manipulação. Pronto, com Ok. isto Eu gostava de fazer uma gostava. pergunta, se Ok. depois puder, Força, força, força. que é o que é que vocês diziam, se puder, neste caso, se pudéssemos voltar ao início do empreendedorismo, quando voltámos a empreender, o que é que vocês diziam ao vosso eu mais jovem? Tipo, que conselho é que lhe davas? Ser Epá, mais racional. Ser mais racional, tipo, não ajas tanto na base da emoção. Pensa e analisa as coisas antes e realmente, tipo, não é quando as cenas se tornam difíceis que desistes. Acho que é mesmo só sinal para continuares. Acho que é pá, eu isso. gostava de acrescentar aqui alguma coisa, mas sinceramente não consigo. Portanto, pá, vou deixar aquilo que eu disse, Sim, as minhas eu acho que a palavras resposta não do são as Gui minhas. também acho que faz as minhas. Pronto, eu vou dizer pelas minhas palavras um bocadinho que é não desistas, vais encontrar sempre obstáculos no teu caminho, os erros vão fazer parte da tua experiência e da tua melhoria pessoal. Ahm, tens sempre, no fundo, um bom planeamento e estuda sempre bem aquilo que tu vais inserir. Ótimo. Bem, com isto sinto que abordámos aqui bastantes temas. Gostava de saber a vossa opinião, o que é que acharam deste episódio, de vocês os dois. Nem estou a falar para o desse, estou a falar para vocês os dois. Ok. Epá, eu acho que está um Eh, episódio interessante, sinceramente. Acho que tocámos aqui em tópicos interessantes, partilhámos a nossa experiência, tocámos aqui em pontos éticos para cada um de nós. Por exemplo, se achamos que partilhar casinos ilegais é algo ético ou não. Ou seja, partilhámos um bocadinho da forma como nós vemos o mundo. Eu acho que isso é interessante para quem acha interessante. Aí, e é isso. Eu acho que foi um bom episódio, como tem sido os últimos. Acho que têm sido sempre super interessantes os pontos que a gente tem vindo a trazer. Ah, e também quero frisar que um pouco dos podcasts dos episódios que temos vindo a trazer, todos eles se ligam por alguma coisa, todos eles têm um elo de ligação. E é o que faz o nosso podcast trazer estes pontos todos. É, tu para cresceres, tu vais ter que tocar sempre um bocadinho nestes pontos que nós vamos vir a falar. Portanto, foca-te neles e evoluir com eles. Acho que tem sido interessante. E foi interessante este episódio mais uma vez. ok, prontos. Agora eu gostava de deixar aqui uma pergunta para a audiência. Já agora podem também partilhar nos comentários o que é que acham. Eh, se já empreendeste, a pergunta é esta: se já empreendeste, diz-nos qual foi a tua experiência, o que é que correu bem, o que é que correu mal, se ainda continuas, e se não empreendeste, qual é que foi o entrave ou qual é que é a tua principal limitação. Diz-nos nos comentários. Desde já, se tiveres alguma sugestão para futuros tópicos, são sempre bem-vindas e é isso. Até para a semana. Até para a semana, maltinha. Tchau, pessoal. Tchau.